Bom dia, sábado 25 de abril de 2020. Turbulência no Brasil, pandemia, mundo suspenso, o desespero toma conta, o homem sem um suporte seguro e os conflitos aumentando. Queremos descobrir qual que é a origem desses conflitos que vêm atormentar o homem, tirando-lhe a paz e não dando sentido à sua vida e o tornando refém da existência e completamente desorientado. O que nós precisamos saber é que fica claro de que conflitos fazem parte da existência do homem, porque na sua totalidade, o homem ele tem muitas faltas, muitos desejos e muitas angústias. E o homem é um homem que teve a sua origem e ele é um homem de um paraíso perdido. Se você lembrar bem, você vai perceber que toda a história, tudo que é cantado, tudo que é escrito, é como se começasse de uma maneira em que o homem teve um desespero produzido por uma perda. Ele precisa então caminhar em direção a um tesouro que está escondido. Todas as tramas, toda a ficção, tudo que se constrói a nível de história, de ficção, se constrói a partir de um início e um desenrolar e um fim de conquista. Então o homem é um ser de um paraíso perdido. Ele tem um sentimento, a sensação de que ele perdeu algo, que ele precisa retornar a ser aquilo que ele era, ou a ter aquilo que ele tinha. O homem é um ser desesperadamente sem rumo, por ser esse homem de um paraíso perdido. O homem perdeu sua origem. A Bíblia fala que Deus fez as coisas muito simples, mas os homens, com a sua ciência, buscou muitas invenções. O homem não simplifica. Se antes nos contentávamos apenas num final de semana com um programa de televisão, com um frango, uma macarronada, ou seja, o homem hoje está angustiado porque nada consegue satisfazer. E como seres expulsos de um paraíso perdido, a liberdade está tolhida. O homem perdeu a sua liberdade porque ele dos seus desejos. O homem ele estendeu o seu desejo de uma maneira que ele mesmo não consegue entender. Está sempre buscando uma overdose, uma alegria sobre alegria, sempre está buscando. E a gente percebe que desde quando o primeiro casal lá no Jardim do Éden, ele afastou-se de Deus, esta natureza ela foi conectada nas gerações que vieram e assim veio trazendo até nós hoje essa angústia de uma perda e de nos tornarmos um ser sem paraíso, sem expectativa, se nós não estivermos ajustando o nosso pensamento, a nossa reflexão, em busca de uma qualidade de vida melhor, uma descoberta, num investimento, principalmente sabendo que o homem só pode voltar à sua origem quando ele olha para Jesus, para Deus. A vida humana se inicia no paraíso, então, se desenvolve no desejo e luta de retornar a este paraíso. Como eu disse, toda essa com um princípio de que algo foi perdido e precisa ser encontrado. Então, quando Jesus usou a palavra perdição em Mateus 7,13, ele estava dizendo que as pessoas estão tendo um sentimento de que perderam e que a perdição que há de perpetuar-se será aquela em que o homem afasta-se de Jesus ou não está em Cristo, então ele continuará perdido, sempre perdido. E por sermos uns seres sem um paraíso, ou de um paraíso perdido, nós somos seres insatisfeitos com a vida. A insatisfação tomou conta do coração do homem. O homem é um homem insatisfeito. Ele não percebe que ele pode reduzir a sua vida de uma maneira tão simples, a ser feliz com pequenas coisas. Se o homem tivesse a inteligência suficiente para pegar um hobby, algo tão simples, e canalizar a sua satisfação,
São coisas que o homem pode estabelecer como algo que venha lhe dar prazer, uma coleção de algo, algumas coisas, mas o homem quer sempre o quê? Ele, além de ter seus hobbies, a sua fonte de prazer, ele quer o poder. Ele não quer simplesmente satisfazer o seu coração, ele quer ter domínio e controle sobre os outros. Aí que vem a desgraça do homem. Nada preenche o coração do homem quando este coração não está no lugar correto, adequado. Coração fora do lugar é um coração perdido, desorientado, é um coração vagabundo, um coração traidor, é um coração que você não pode confiar, em que as suas emoções elas se perdem também, de tal maneira que vai tornando-se um tormento para a própria pessoa. São sentimentos que estão sempre traindo a pessoa, percepção distorcida, sensibilidade também completamente deteriorada. O homem perde tudo, e vive de forma freneticamente, querendo satisfazer-se, e começa a se envolver com muitas coisas. Em nenhum momento ele consegue encontrar o verdadeiro sentido da sua vida. Porque se nós somos seres de um paraíso perdido, nós temos que voltar para este paraíso. O homem não consegue encontrar a vida se ele não encontrar em Deus. Eu fico muito triste. Eu sou uma pessoa que eu tive uma história de vida. Eu trabalhei um tempo no circo e fui palhaço. Eu lembro que depois do picadeiro, depois do espetáculo, eu ia para a minha barraca e ali eu chorava amargamente pensando como que todos estão rindo lá no público, na plateia lá, na arquibancada, e eu agora vazio aqui debaixo da minha lona, da minha coberta, e sofrendo, chorando e pedindo a Deus misericórdia, uma falta de sentido de vida muito grande. Porque, na verdade, o meu coração, desde aquela época, quando eu vivi intensamente aqueles sentidos que todos que são de circo vivem, o circo é o único que produz sentido para a vida e para a morte, porque para a vida é o espetáculo, é o picadeiro, e para a morte é aquele trabalho constante, desgastante, armar, desarmar, e eu lembro das temporadas, que coisa impressionante, que dinâmica, sem laços sociais, na praça a coisa era, não havia vínculo, você não tinha como fortalecer seu sentimento, porque você tinha uma tribo ali, onde que estava o grupo ali. E é interessante, nesta época eu já era um ser sem paraíso, precisando retornar. Uma pessoa fora do seu ambiente natural se comporta como um peregrino, ela tenta se encontrar, é um forasteiro, ela nunca está numa circunstância favorável, porque ela está precisando se encontrar, ajustar-se. Grande engano quando a pessoa pensa que ela consegue encontrar seu paraíso neste mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia nos alerta para que não devemos amar o mundo. Está lá em João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Na verdade, a história que Deus está nos permitindo escrever aqui é para que a gente o convide a participar dessa história e ele tome conta da nossa vida e através de nós ele se torne conhecido e venha abençoar muitas vidas através de nós. E muitas das vezes, por causa do caminho que nós escolhemos, nós somos impedidos de voltar àquele paraíso perdido. Estamos simplesmente sem rumo. Nós queremos retornar, nós queremos encontrar uma vida de prazer, de alegria, mas não conseguimos encontrar. A necessidade é tão grande que a gente não consegue entender como que a pessoa sai de um momento de alegria para outro. Ela não consegue, com pequenas coisas, potencializar, robustecer para enfrentar as coisas do dia a dia. É preciso estar sempre buscando o prazer. Mas como nós somos seres sem um paraíso, perdido, desorientado, e se nós queremos encontrar a vida e precisamos voltar, nós temos que lembrar daquilo que Deus tem nos falado e fala para nós. Deus fez a pergunta para Adão: quem te fez saber que estava nu?
comeste da árvore que te ordenei que não comesse. Então Deus conversa com a gente perguntando: o que está acontecendo com você? Afinal de contas, me diga o que está acontecendo com você, o que vai no seu coração que está te atormentando. Porventura você tem feito aquilo que eu não quero que você faça? Foi o que Deus falou para Adão. Porventura você comeu, ou você fez o que eu havia dito para não fazer? Nós temos que investigar a nossa vida, nós temos que sondar o nosso coração. O primeiro homem decidiu errado, as consequências foi morte e sofrimento. Nós precisamos tomar decisões diariamente, ninguém vive sem tomar decisões. E Deus quer simplesmente que você decida pela sua vida. Porque quando você decide pela tua vida, Ele começa a participar dela. Porque você vai esquecer aqueles que talvez você culpa. Adão culpou a Eva. Ele disse para Deus: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Ou seja, eu estou nessa situação toda porque a Eva me deu. Mas Eva, ela foi criada por ti. Então nota que o desafio é muito grande. E quando nós decidimos errado, as consequências serão erradas. E como nós escolhemos todo dia, nós temos momentos, chamados momentos limites, em que nós precisamos tomar decisões, e devem ser decisões inteligentes para a gente se conduzir no processo existencial, para que a gente amplie o nosso campo existencial, de maneira que a gente viva bem, tanto conosco, como também para alcançar outras vidas que estão desesperadas também, porque como nós, um dia, elas são pessoas de um paraíso perdido, elas perderam o paraíso no qual Deus projetou a vida delas. Eu quero que você entenda que Deus projetou a tua vida para ser uma vida abençoada. Deus não nos poupa de sofrimento. Se Deus poupasse o povo dele de sofrimento, Deus nunca teria permitido que o povo entrasse no deserto. Se Deus poupasse o seu povo de sofrimento, Deus nunca permitiria que o seu povo entrasse no Egito. Se Deus nos poupasse de sofrimento, Deus nunca permitiria que nascesse pessoas com limitações. Então Deus trabalha de tal maneira que o que Ele permite na tua vida, Ele permite para que você cresça. É bom que a gente aprenda que zona de conforto, a gente não cresce. Quem é de circo sabe que no picadeiro muitas vezes é repetição, mas quando você entra com o coração ali, independente de estar cheio ou não, e você ali se apresenta com seu número, e você sabe que você está encantando, alegrando muita gente, ainda que seja uma pessoa, você trabalha de coração. Mas você sabe que naquele momento ali é um momento de uma zona de conforto em que você também está feliz. Mas o momento que você cresce é quando você vai se desarmar e armar. É quando você vai descer a lona, é quando você vai erguer a lona, é quando você vai ver a realidade da vida, você sai do picadeiro. Você sabe que nós temos o picadeiro, nós temos os bastidores. Até no picadeiro, o público chega com o olhar e às vezes com o coração. Mas nos bastidores, ali nós temos as nossas angústias, nosso sofrimento. Nós precisamos aprender nós precisamos aprender que nós temos necessidade de retornarmos a uma relação com Deus. Quando nós escolhemos, vamos escolher melhor. Mas após a queda do homem, tudo ficou mais difícil. Quando o homem se perde nas suas escolhas, o que ele pode fazer? Eu sempre penso o seguinte, que é melhor caminhar do que ficar parado. Ah, mas e se eu estiver errando? Você vai aprender. Mas se eu tomar a decisão errada, você vai aprender. Uma coisa é quando você decide errado e vai caminhando e você perde e não aprende. Mas se você perde e aprende, você está no processo de crescimento. Voltando agora, picadeiro, palco, às vezes é zona de conforto em que você cresce, mas seu coração está ali. Agora, no momento de sofrimento em que a sua resiliência é desenvolvida, é momento limite que você precisa decidir e tudo parece ser contrário, mas você se fortalece enfrentando aquela luta.
E também assim são com as suas decisões. Ficar parado, estagnado, não é coisa do projeto de Deus. Deus chamou a atenção, Moisés, por que clamas? Por que vocês estão aí? Marchem, ou seja, saia, ande. Então por que nós sofremos? Nós sofremos porque às vezes estamos estagnados, perdendo muito tempo. Uma das coisas mais perigosas hoje é a acomodação psíquica, ou seja, a consciência do homem, a mente, a inteligência. Ele acomoda, está satisfeito, pronto. Mas na angústia você vai buscar recursos para você desenvolver, crescer. Muitos problemas e sofrimentos são nossa culpa. Eu quero dizer para você que uma das piores coisas na vida do ser humano é quando ele transfere culpa para os outros. O homem, quando ele assume as responsabilidades da sua própria vida, ele não atribui os erros de pessoas que o cercam, seja pais, irmãos, patrões, empregados, ou ele vai ser responsável pelo seu campo existencial de tal maneira que ele vai ser uma pessoa vigilante, sabendo lidar com aquilo que vai entrar e que vai sair, de maneira que ele vai poder se conduzir nesse processo em que ele sabe que, como ele sofre, todos sofrem. Não há ninguém que não sofra, todos sofrem. Como, voltando a uma ideia que eu vinha desenvolvendo, esses homens que vivem glórias do passado, homens famosos, celebridades, se elas estão sem esperança do céu, da eternidade, é um vazio muito grande, é uma vida miserável. Se você pegar mesmo os grandes, essas pessoas famosas, como elas auto se exterminam na overdose, porque na verdade isso não traz alegria. Porque quando o homem erra, quando ele sofre, às vezes ele amaldiçoa a própria terra, porque ele não está pisando num chão seguro. E a própria palavra traz para o homem que quando ele pecou, maldita é a terra por causa daquilo que o homem trouxe. O homem altera o curso dos rios, o homem altera a natureza, ele agride. Nós estamos dando um momento agora suspenso que suspeita-se que a pandemia tem sua origem em laboratório, biológico, produzido de forma intencional para uma destruição. Mas, por outro lado, o homem está suspenso porque não sabe como que podemos estar nesse mundo em que tantas maldições recaem sobre ele. Porque o homem afastou-se de Deus. Ainda que o homem possa contemplar lugares paradisíacos, lindos, maravilhosos, contemplar a glória, a beleza que Deus criou, ele não consegue retornar a este paraíso que ele perdeu, porque ele é um ser perdido sem um paraíso, e para retornar ele precisa voltar-se para Deus. Jesus, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus veio reconciliar o homem com Deus. A humanidade decadente, por causa de ser uma humanidade fora do paraíso, ela tem morais, se perderam. É importante compreender que os homens são responsáveis por esses tempos difíceis que nós estamos passando por ele. O Brasil está sofrendo duramente uma política polarizada, com grandes possibilidades de uma guerra civil. Por quê? De um lado todo mundo certo, do outro todo mundo certo. Ninguém abre mão da sua certeza e não reconhece suas falhas, seus limites de entender, interpretar a realidade do país conturbado. Nós precisamos estar atentos a isso. Ao analisar cada momento, cada fato, cada palavra, cada situação, cada desejo intenso que nós temos que estar atento a isso. Todo comportamento errado de um ser sem paraíso inevitavelmente vai produzir consequência de ódio e de uma busca desenfreada de prazer para tirar aquele sofrimento dela. O que leva a pessoa, por exemplo, para a noia, para as drogas. A fissura é tanto, o homem entra em desespero e ele começa então, ele precisa encontrar alguma coisa que venha sossegar, trazer paz, e ele então vai para
para os alucinógenos, para os ansiolíticos, o homem vai desesperadamente, mas ele precisa voltar-se para Deus. Precisa voltar-se para Deus. É uma moralidade baixa, é um amor ao dinheiro absurdo. Eu acredito que com esta pandemia, Deus quer ensinar ao homem que o dinheiro não é tudo. Há poucos meses antes de intensificar o coronavírus, eu vi que o mundo todo, preocupação de todo mundo, bolsa sobe, a bolsa baixa e assim vai. Dólar sobe, euro, real desvalorizado, tudo isso incomodando as pessoas e todo mundo pensando. Até eu, com pessoa simples, eu tenho que ganhar mais dinheiro, e me entregando ao quê? Ao amor ao dinheiro. O homem sem paraíso é um homem que tenta resgatar uma condição de vida que ele não vai conseguir, porque ela está em Deus, ele tem que voltar-se para Deus. Então a moralidade baixa, porque está fora do paraíso, a sua origem, um amor exacerbado ao dinheiro, que a Bíblia chama de Deus, mamon, riqueza, uma religiosidade aparente. O homem parece um homem religioso, mas na verdade ele é religioso num sistema de ritos, códigos, costumes, para desencargo de consciência. Eu sempre repito, o homem pratica uma religiosidade por causa de uma consciência e não por causa de uma relação com Deus. Jesus então diz assim: limpai o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Significa que vamos cuidar mais do nosso interior do que de todo aquele cerimonial que é socializado e que nos apresenta como pessoas às vezes espirituais, pessoas de Deus. E a confusão está tremenda hoje, que qualquer pessoa que pronuncia o nome de Deus, todos já começam a beatificá-los. Se é pessoa notória, então, se é celebridade, parece até que Deus faz distinção entre um que está na sarjeta lá na esquina, perdido, nas ruas, como um dia eu estive, dormindo aqui no centro de Belo Horizonte, nas esquinas de avenidas e ruas, encontrado por Jesus. Será que Deus valoriza mais uma celebridade como a sociedade? Porque logo se divulga, olha, fulano de tal se converteu, olha, e começa. Recentemente eu ouvi um dos meus cantores preferidos brasileiro, Agnaldo Timóteo, até se não me engano foi compartilhado por alguém que está agora nos ouvindo. E Agnaldo Timóteo cantando Poderoso Deus. E eu fiquei pensando, será que ele conheceu Jesus e está cantando, porque a voz é linda, será que ele está cantando com o coração para a glória de Deus, porque é diferente. O homem perdeu o seu relacionamento com Deus e tornou-se um ser religioso, não no sentido da palavra religado a Deus, mas debaixo de um corpo doutrinário institucionalizado, que o penaliza com pesadas censuras, de tal maneira que ele vive em censura pessoal, debaixo de censura social e institucional também. Um ambiente que era para acolher com graça e misericórdia, tornou-se opressor. Nesses momentos, retornarmos à comunhão na igreja, de que nós precisamos acolher as pessoas sem qualquer reprimenda, mas com graça e misericórdia, para que elas se sintam num ambiente que Deus produziu por causa da sua presença, por causa da presença dele. Segundo Timóteo nos afirma, tendo forma de piedade, a religiosidade aparente, ela é negada pela eficácia, pelo poder, ela tem forma, aparência externa, mas não tem uma realidade interna, uma profundidade. É uma religião sem moral, sem fé e sem obras. É uma religiosidade sem esses componentes importantes. Uma fé, uma religiosidade sem moral, sem fé, sem obras. Ou seja, completamente perdido. E onde é que o homem
por ser um homem de um paraíso perdido, por ser um homem que busca um paraíso. Aonde que está o maior desafio deste homem? Está no campo espiritual. Se você pegar Efésios capítulo 6, você vai ver as armas que nós temos para nos armar para poder enfrentar as batalhas espirituais. Você precisa ir ler Efésios capítulo 6, você vai ver. Em nosso campo de batalha nós enfrentamos inimigos poderosos, malignos, astutos. E nós temos que estar nos enchendo da palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque todas as coisas estão nuas diante de Deus. A palavra de Deus torna o seu coração aberto, livre diante de Deus, para que Ele possa agir na sua vida. A Bíblia diz que precisamos nos envolver com todo o poder que está aí na palavra para vencer as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O ataque é constante. Nós precisamos do poder, da energia, do poder do Espírito Santo para termos uma ação eficaz, operante contra essas forças contrárias. E sabe por que essas forças vêm contra a gente? Primeiro, a nossa natureza carnal. Lembre-se que quando Jesus veio, ele veio para nos resgatar da condenação do pecado, do poder do pecado. Jesus nos livra da condenação do pecado, da escravidão do pecado, da condenação e da presença do pecado quando a glória chegar. E ele agora traz para nós as armas para vencermos primeiramente essa natureza nossa, porque a Bíblia fala que toda maldade, tudo não vem de fora, ela procede de dentro de nós. Eu não disse que quando o homem quer uma overdose de alegria, se for somente para a sua satisfação, mas ele quer poder, ele quer dominar o outro, ele quer oprimir o outro. Isso não é coisa de Deus. Então, concluindo, embora a gente saiba isso, de que somos seres de um paraíso perdido, caminhando em direção, nós queremos encontrar uma vida plena, algo que venha encher a nossa vida de alegria. Vamos aprender que nós temos de alegria e temos momentos de sofrimento. Alegria nem sempre pode ser traduzido como felicidade, mas satisfação. E sofrimento nunca pode ser traduzido também como infelicidade. Sofrimento pode ser traduzido como crescimento. Alegria, satisfação, sofrimento, crescimento. E você pode ser feliz a partir que você está crescendo. Precisamos despertar-nos para a realidade, porque sempre em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos seres vitoriosos. De um paraíso perdido, resgatado pelo poder daquele que veio, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus em vós, a esperança da glória, diz Paulo. Jesus em mim, esperança da glória. Tudo me é garantido pela graça e misericórdia de Deus. Paulo diz assim: graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A tua vida, ela pode ser conduzida em triunfo, de maneira vitoriosa, de maneira que você não desanima, você não se abala diante da turbulência de um país em que você vive, da insegurança, de tudo que parece contrário, ainda que os mares, as montanhas estejam em movimento, contudo você tem um coração que descansa, está em paz na presença de Deus. Graças a Deus, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. De tal maneira que, encerrando, Romanos capítulo 8, se você pegar do versículo 32 até o final, você vai ver, nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou, porque nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Essa mensagem estará indo para o canal Filósofo Urbano. Se você tendo oportunidade, inscreva-se lá. Temos mais de 70 vídeos, filosofia urbana. Nós temos qualquer um é qualquer um, Deus é Deus. Nós temos lá religião é e religião não é. Nós temos vários temas lá de 30 segundos que dá para você crescer. Nós temos lá filosofia e teologia, filosofia urbana e teologia. Nós temos lá para ansiedade, temas sobre ansiedade, sobre a volta de Cristo. Nós temos várias mensagens que podem te enriquecer se você souber garimpar. Descarta o que não servir e abraça o que te servir e sirva a outros também, porque é assim que eu conduzo a minha vida, aprendendo e distribuindo para que outros também sejam abençoados. Deus te abençoe.